Bom dia, gente. Professora Dani Duarte e Quinha Duarte. Hoje ela quis fazer uma participação especial. Na verdade, ela quer ficar embaixo da minha mesa, mas não vai ter como. Então, dá tchau, Paquinha. Vai pra caminho. Mamãe, vai. Gente, e aí? Nós estamos bem corridos, né? Mas vai melhorar. O conteúdo, né, sempre gravado. Depois a gente também vai se orientar em relação a essas aulas que vocês precisam assistir, né? Que vocês ainda não tiveram assistido. Mas aí eu estou aguardando a agenda de vocês, tá bom? Para isso, ok? E hoje nós vamos falar sobre tipo de sujeito, tá? Então, já entrando mais em sintaxe, é necessário, para quem não tem esse conhecimento, de frase, oração, período, ir lá na aula de frase, oração, período e prestar atenção nessas questões, tá? Porque quando a gente vai falar de sujeito, de predicado, a gente está falando de oração, ok? Então, a oração, ela necessariamente precisa de verbo. E aí a gente tratou sobre isso, né, lá na parte de frase, oração, período, e também importante estudar verbo, tá? Importante estudar verbo. Agora eu já sei como é que eu mexo aqui no Word, aí eu estou feliz. Então, sobre oração, a gente tem dois termos essenciais que, na verdade, também a gente vai ver aqui, como, na verdade, eu já falei antes também, não necessariamente você precisa ter um sujeito para você ter uma oração, que às vezes acontece né, como a gente vai ver aqui, que existem orações que são sem sujeito, né, e que só tem ali o predicado, tá? Então, a gente fala que são essenciais, mas, né, tem que lembrar que às vezes não vai aparecer sujeito. Então, o sujeito é o termo da oração de quem se diz alguma coisa. Isso aqui, todos os gramáticos, no geral, vão falar a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um negócio de verde, assim, ó. E é quem estabelece a concordância com o verbo. Então, por que que a gente não pega e já sai pulando, por exemplo, né, para começando de concordância? Porque primeiro a gente vai falar de morfologia ou morfossintaxe ali, explicar cada classe, e aí falar de verbo. Então, tem muita coisa, por exemplo, sobre voz do verbo ali, que é importante para a concordância, e lembrando que necessariamente aqui a gente, no caso, né, de uma gramática, dessa gramática tradicional que é cobrada em concurso, a gente precisa concordar aí, né, com o verbo da oração. E o predicado é o termo da oração que informa alguma coisa relacionada ao sujeito. Lógico que, ô Dani, como é que fica, por exemplo, uma oração como choveu muito ontem, né, que não tem sujeito? Não entra nessa definição. Mas o que é mais importante para a gente é conseguir identificar o sujeito predicado, tá? Então, pessoas enfrentavam filas na porta do consulado americano. Então, perceba aqui, né? O verbo está concordando aqui com o meu sujeito simples, que a gente vai ver que é o sujeito simples, só tem um núcleo. Ninguém apareceu por aqui hoje. Ué, ninguém? Como é que ninguém pode ser um sujeito? Ninguém, né? A gente está tratando aqui de forma sintática, ninguém é o sujeito que já apareceu, e aí vai concordar. As pesquisas baseavam-se em fatos reais, né? Concordando aqui. E o bicho não era um cão, que é do poema lá de Manuel Bandeira. E todos esses sujeitos aqui que a gente acabou, sobre os quais a gente, né, acabou de falar, os quais a gente acabou de citar, são sujeitos simples, como a gente vai ver depois, tá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Não fazia isso aqui antes porque estava sem saber como é que eu não fucei muito as informações dessa mesa, não, mas agora eu estou espertinho.
Então, embora, não é, a gente trate tanto língua portuguesa como língua inglesa também, né, com essa estrutura, né, sujeito, verbo, complemento, não necessariamente a gente precisa sempre começar com sujeito. Então, muitas vezes a gente vai ver que há uma ordem, além da ordem direta, há uma ordem indireta ou inversa, e também ele pode aparecer no meio do predicado, tá? Nesses momentos aqui de ordem direta ou inversa e no meio do predicado, é que as pessoas mais se atrapalham na hora da concordância, porque, não é, como o verbo vem anteposto, né? Aí, aí às vezes as pessoas, principalmente em estruturas como foram realizadas coletas, aí a pessoa já começa assim, o verbo foi realizada ou até realizado coletas, né? Porque ela não consegue enxergar muito bem essa questão aí da concordância, tá? Então, vai ocupar essa posição variável que pode aparecer em ordem direta ou indireta, tá? E aqui, né, também não, é, assim, mais diretamente também no meio. Então, as garotas maquiavam-se em frente ao espelho, né? Você tem aqui o sujeito, né, as garotas, e aí maquiavam-se em frente ao espelho o nosso predicado, né? Então, é uma ordem direta, sujeito mais predicado. Chegaram ao estádio os jogadores de futebol. Então, uma coisa muito, muito, muito importante, né? Eu devia até ter começado com isso aqui, mas a gente faz a pergunta para o verbo, tá? Então, quem se maquiava em frente ao espelho não é quem se maquiava, as garotas se maquiavam, não é? Quem chegou ao estádio, os jogadores de futebol chegaram ao estádio. Então, é dessa forma que a gente consegue, de um jeito mais rapidinho, ou, né, mais analítico aqui, encontrar nosso sujeito e também depois encontrar nossos complementos do verbo, tá? Caso eles existam. Saíram todos os participantes pela porta da frente, né? Quem saiu pela porta da frente ou quem saiu, todos os participantes. Então, aqui é o nosso sujeito, ele está no meio do predicado, tá? Aí, lembrando que, geralmente, o que vai dar trabalho na hora da concordância aqui é o fato do sujeito estar posposto, ou seja, né, ele vem depois do verbo. Nos dois casos, isso aconteceu, tá? Então, o sujeito sempre estará em concordância com o verbo em pessoa e número, tá? Isso aí, lógico, quando aparecer um sujeito. Então, nós encontramos a solução para esse problema. Quem encontrou? Nós. Aí eu vou concordar com nós. A chuvarada regou as plantas tão castigadas. Quem regou? A chuvarada, né? Aí eu estou fazendo um esquema e agora eu já fiz outro, né? Vou botar aqui, ó, a chuvarada regou. É porque geralmente a gente faz assim, do verbo para o sujeito, ok? Aí eu vou novamente aqui descer. Eu fico com preguiça de usar a canetinha para tudo. E aí tem um exemplo aqui que é o que pega muitas vezes nos concursos, porque as pessoas. Eu tenho que apagar antes de coisar. Porque as pessoas não vão lá para vozes do verbo, ou vozes verbais, né? Ver esse conteúdo, tá? Então, a gente precisa ver esse conteúdo. Por quê? Porque isso aqui é voz passiva sintética. Esse negocinho aqui é voz passiva sintética. Isso aqui é voz passiva analítica, que é quando você tem mais elementos, tá vendo? Casas de veraneio são alugadas. E aqui eu já tenho o verbo com a partícula passivadora, o si. Aquele é uma parte. Oh, gente. Eu queria escrever com minha letra normal. Daqui essa é a minha letra normal. Partícula apassivadora, como o próprio nome diz, é uma partícula que ajuda o verbo na oração a ficar aqui na voz passiva, tá? Então, por que que a gente fala alugam-se e não aluga-se, como geralmente a gente vê nas placas, aluga-se casas? Porque a concordância aqui tem que ir para o plural.
porque se trata de casas de veraneio que são alugadas, tá? Então, a gente precisa, e é um nosso sujeito paciente, né? Aqui é nosso sujeito paciente, a gente precisa, se tiver dúvida, voltar lá em voz do verbo e entender isso, tá? O sujeito pode ser formado por uma ou mais palavras. Aí tem que ter cuidado aqui também, porque a relação é essa, tá? Mesmo que fica parecendo que alguém está alugando, é diferente. Se eu falo assim, eu estou alugando, eu alugo casas. É uma outra relação, tá? Então, volta lá em voz do verbo. O sujeito pode ser formado por uma ou mais palavras, tá? Então, quando isso acontece, a palavra fundamental recebe o nome de núcleo, tá? Então, por isso que eu, mais cedo ali atrás, eu cheguei e falei, gente, olha, são sujeitos simples todos, porque só tem um núcleo, tá? O meu livro novo de matemática custou bem caro. Então, a gente tem um monte de elementozinhos aqui, né? Junto desse núcleo, mas a palavra principal é livro, tá? E uma coisa muito importante para a concordância, já adiantando, né, o assunto, é que o meu verbo aqui vai concordar com o meu núcleo. Só tem algumas exceções, como é o caso de a maioria das pessoas, porque o núcleo de a maioria das pessoas é maioria, mas a língua portuguesa permite aí uma dupla possibilidade de tanto você concordar com a maioria quanto com pessoas, mas maioria continua sendo o núcleo. Então, eu, Daniela, prefiro concordar com o núcleo, né? Mas você pode, é outra coisa que pega em concurso, porque quando fala assim, você pode fazer mais de uma coisa, eu acho isso muito confuso. E aí o sujeito pode ser representado, né? Dentro dessa, considerando isso aí que a gente acabou de falar, por um substantivo ou palavra substantivada. Então, quando a gente fala lá de substantivo, uma das funções do substantivo é ser núcleo do sujeito. Então, foi uma coisa que a gente viu lá, tá? Então, uma das funções é ser núcleo do sujeito, ok? Vou fazer uma letra mais bonitinha, porque senão vocês vão achar que é mais fácil apagar tudo. Então, uma das funções, né, é ser núcleo do sujeito. É porque eu gosto de escrever com letra de forma também. Então, a mesada do garoto está comprometida, que a gente tem um substantivo, né, como núcleo. Então, o que está comprometida? A mesada do garoto. Aí, lógico que isso tudo aqui é o nosso sujeito, inclusive o nosso sujeito simples, com esse tanto de palavras, Dani, sim, porque ele tem um núcleo, tá? E mesada que está em destaque é o nosso núcleo, tá? O seu olhar, olha, a gente pegou, olhar é verbo, mas se transformou numa palavra substantivada, né? O que ajudou aqui foi o artigo, o pronome, né? Possessivo e tal. Então, o que que era triste? O seu olhar. Qual é o núcleo? Olhar, tá? A gente geralmente coloca núcleo sujeito, NS, alguma coisa do tipo. Uma outra possibilidade é pronome pessoal, do caso reto ou de tratamento, né? Então, a gente vai aqui, nós temos aqui eles como sujeito, né? Quem deve vir amanhã? Eles devem vir. E aí é um pronomezinho do caso reto, mas poderia ser também, você deve vir amanhã, né? Um exemplo de pronome de tratamento, ok? Pronome demonstrativo, indefinido, interrogativo ou relativo. Deixa eu tentar fazer assim, que vai mais rápido. E toda vez que eu tenho que mudar aqui, eu tenho que fazer isso. Pronome demonstrativo, indefinido, interrogativo ou relativo. Então, alguém viu meu chapéu. Quem viu? Alguém. Então, meu sujeito aqui é esse pronomezinho indefinido, tá? Aí poderia ter, né, ser um pronome demonstrativo, ser um pronome interrogativo ou relativo, tá? Numeral. Ambos desistiram da vaga para a segurança. Então, eu vou concordar com ambos aqui. Ambos é um numeral, ok? Eu poderia ter botado aqui, dois desistiram da vaga, né? Então, por isso que quando a gente fala lá de numeral,
Se eu falar assim, quantos existiram? Dois existiram, né? Qual é a função desse numeral aqui, cardinal aqui? Sujeito. Quem desistiu? Dois. Mas são dois o quê? Duas pessoas, duas não sei o quê. Eu falo dois. Entendeu? Então, aqui vai funcionar como sujeito, como núcleo do sujeito, né? Como só tem uma palavra, tá? Além disso, o sujeito pode ser representado também por uma oração substantiva. Então, convém. Convém o quê? Que todos aguardem a liberação das pistas. E aí vai entrar em oração substantiva, que é um tipo de oração presente no período composto por subordinação. Por que que a gente já não pula logo para aqueles assuntos que a gente sabe que caem muito no concurso, né? Então, de sintaxe, principalmente análise de período composto, que é uma coisa que pega mais, porque a gente precisa entender isso aqui primeiro para depois ir para oração substantiva, entendeu? Para oração subordinada, substantiva e subjetiva. Porque se o sujeito está sendo representado como oração, essa aqui é uma oração subordinada, substantiva e subjetiva, tá? O sujeito pode estar determinado ou indeterminado na oração. Então, como eu falei antes, nem sempre a gente vai ter um sujeito ali, né, explícito, às vezes ele não vai ter também, vai estar implícito, mas pode acontecer de aparecer oração em que não se tem sujeito, tá? Então, ali em língua portuguesa, a gente tem isso aí para a gente analisar. Então, nesse caso de sujeito determinado, né, que é aquele que pode ser identificado na oração, a gente tem um simples, ok? Que é aquele que só possui um núcleo, e aí tem que ter cuidado, que o núcleo é a palavra. Então, assim, se eu chego e falo assim, se eu chego e falo assim, todos foram, né? Todos foram. Eu tenho uma palavra ali, quem foi todos? Então, eu tenho um núcleo. Agora, se eu chego e falo assim, todos os meninos e todas as meninas, por exemplo, né, eu já estou deixando ele composto, com mais de um núcleo. Né? Se eu falo assim, nós, aí tem mais exemplos aqui, né? Mas se eu já vou adiantando, mas se eu falo assim, nós fomos, não importa se esse nós são 100 pessoas, entendeu? Não importa. É uma palavra ali, um núcleo, tá? No caso, é um núcleo, ok? E que é a palavra fundamental do sujeito. Mas se eu falo assim, eu e você, já são dois núcleos, tá? Então, o que a gente precisa prestar atenção, que às vezes é uma coisa básica, mas que dá trabalho, tá? E aí, aqui a gente tem alguns exemplos. O garotinho chorava muito. Então, vai fazendo esse exercício mental de quem chorava muito, né? Quem chorava, o garotinho, né? E aí eu tenho só um núcleo. Aí, esse exemplo aqui é ótimo. Um grupo de jovens, né? Um grupo de jovens aguardava a porta do clube. Quem aguardava? Um grupo de jovens. Só que a palavra principal, grupo. Eu visitei meus amigos de infância. Quem visitou? Eu. Um núcleo. Os três, identificados como comparsas, aí a gente tem um apostozinho aqui, né? Apresentaram-se hoje. Quem se apresentou hoje? Os três. E aí eu tenho aqui, inclusive, um numeral como núcleo, como a gente já tinha falado. No caso do sujeito composto, a gente vai ter mais de um núcleo, tá? Então, homens e mulheres. Se eu só falasse assim, pessoas querem viver em harmonia, só teria um núcleo. Mas se eu falei homens e mulheres, eu tenho dois núcleos. Então, querem viver, né? Quem quer viver em harmonia, quem quer, homens e mulheres. As flores e os frutos tinham um perfume delicioso, né? Quem tinha, dá para fazer essa pergunta assim, as flores e os frutos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, mais de um núcleo, ok? Não confundir sujeito composto com sujeito simples flexionado no plural, que foi o que eu estava falando antes, tá? Então, no caso do sujeito simples flexionado no plural, você só tem um núcleo, tá?
Não importa se semanticamente a gente está tratando de mais de uma pessoa, mas sintaticamente a gente tem um núcleo, ok? Então, aqui, ó, você e eu prepararemos o jantar. É um sujeito composto, tem dois núcleos, você e eu, né? Quem vai preparar o jantar, quem preparará, você e eu, né? Aí aqui a gente tem o nosso sujeito composto. Mas se eu utilizo um sujeito simples flexionado no plural, como nós, aí eu tenho, né? Eu só tenho um núcleo, é sujeito simples, não tem como ser sujeito composto, tá? Aquele sujeito implícito é o que não aparece expresso, como o próprio nome diz, ele está implícito, mas a partir da desinência verbal a gente consegue entender. Como assim, da desinência verbal? Como eu disse, o conteúdo de verbo é importantíssimo, tem que voltar lá, mas o que que acontece? Se eu falo assim, visitei, como é que eu sei, né, que se trata de eu? Por conta da desinência, tá? Então, nesse caso, a preferência é não mencionar o sujeito por uma questão de estilo ou simplesmente porque está subtendido. Então, na língua portuguesa, hoje eu até percebo que a gente tem utilizado bastante o eu, mas, ou nós, né? Mas a gente, na nossa língua, a gente não tem a necessidade, como há no inglês, né? No caso daquilo que é formal, de preencher esse sujeito. Ele está implícito aqui. Se eu falo estudo, né? Dá para sacar pela desinência, tá? Então, visitei meus amigos de infância que não via, né? Então, eu não via, né? Então, está implícito. Há muitos anos, ok? Sujeito implícito, eu. Aí tem também outros nomezinhos, né? Desinencial, elíptico, oculto, né? A gente começa muito na escola, o primeiro nome que eu escutei na minha vida foi esse, sujeito oculto, né? Agora, eu vejo muito os termos assim, né? Desinencial, implícito, mas principalmente desinencial e elíptico. Desinencial e elíptico são alguns que eu mais, né, vejo. Começou com uma brincadeira, telefonou para um conhecido e disse: Eu sei de tudo. Lógico que você vai depender aqui pelo contexto quem foi que fez isso aqui. Porque quando se trata da primeira pessoa, você já sabe, eu ou nós. Mas quando se trata, né, de terceira pessoa, pode ser aí, pode ser aí qualquer pessoa, né? Sujeito indeterminado. Né? Para que que a gente indetermina um sujeito? Né? Por que que a gente acaba utilizando essa forma de falar, de escrever? Né? Então, a gente chama de sujeito indeterminado quando não é possível, né? Ou quando não se quer identificá-lo, tá? Existe um sujeito, mas ele está indeterminado, tá? Então, não se trata de sujeito elíptico, implícito, desinencial, né, oculto, porque eu não tenho como determiná-lo de alguma forma ali, né? Mesmo ele não aparece, mas ele está implícito ali, e eu consigo resgatá-lo. Ao mesmo tempo, também não se trata de uma oração sem sujeito. Existe um sujeito, mas ele não foi determinado. Ele não foi determinado, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, tocaram a campainha da minha casa, né? Ou eu quero simplesmente fazer algum tipo de suspense, ou realmente alguém tocou e saiu correndo, como às vezes acontece nas nossas casas, né? Então, a gente pega e indetermina um sujeito e não consegue resgatar esse sujeito, tá? Aí, como eu falei, talvez a pessoa que está dando a informação, ela quer simplesmente omitir, né? Então, pode apresentar nessa forma aqui, né, de verbo flexionado na terceira pessoa do plural, tocaram, quebraram a vidraça, denunciaram o responsável pelo furto dos cheques, tá? E tudo, como o sujeito está indeterminado, tudo que a gente tem aqui, é porque a mesa está doidona aqui, gente. Tudo isso que a gente tem aqui é predicado. Tudo isso aqui é predicado, tá? Aí a gente não tem uma referência, né, de sujeito, ok? Ou então a gente tem a outra forma,
que é quando o verbo permanece na pessoa do singular, seguido da partícula si. Aí entra aqui, gente, quando a gente vai lá para funções do si, que é um conteúdo muito cobrado, funções do quê? Funções do si, a gente fica assim, como é que eu vou decorar esse tanto de coisa, partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, não sei o quê. O que que acontece? É, a gente, em voz do verbo, a gente vê a partícula passivadora si. Aqui na parte de sujeito indeterminado, a gente vê a partícula si como índice de indeterminação do sujeito. Sinceramente, a pessoa, se ela tiver uma memória muito boa, ela pode até tentar ali decorar, não sei o quê, porque tem gente que realmente tem uma memória extraordinária. Mas o que que acontece? A gente tem que compreender esse negócio. E aí, quando a gente pega e vai estudar sujeito indeterminado, a gente vê aqui que realmente, ó, precisa-se de pedreiros para um novo empreendimento. É uma relação diferente de alugam-se casas, ou de aluga-se casas, casa, né? Se eu quiser botar num singular, tá? Então, há um sujeito aqui que não foi determinado, pode ser uma empresa, pode ser diferente de a loja precisa de pedreiros para o novo empreendimento. O engenheiro precisa de pedreiros para o novo empreendimento. Você tem aqui um verbo transitivo indireto, né, que é o verbo precisar, que precisa de alguém, precisa de algo. Então, precisa de pedreiros, de pedreiros, ok? E esse se ele ajuda a indeterminar o sujeito. Ajuda, se eu falo assim também, necessita-se, né? Se eu falo assim, come-se, necessita-se. Então, esse se acompanha aqui verbos intransitivos ou transitivos indiretos na voz ativa, ok? E aí tem alguns exemplos raros de verbo de ligação, né? Flexionados na terceira pessoa do singular, ok? Então, índice de indeterminação do sujeito. Aí, às vezes, as pessoas confundem isso aqui com a particular passivadora, tá? E aí, por isso também que não querem concordar lá no caso de alugam-se casas. Acho que é a mesma relação, e não é, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo com verbo intransitivo. A gente tem aqui um exemplo com verbo intransitivo, tá? Come-se, muito bem naquele restaurante. Percebam que eu não sei, tipo assim, eu não quero determinar quem é que come. É qualquer pessoa, eu vou lá e boto come-se, né? Tem o caso do verbo transitivo indireto, né? A gente conversou sobre verbos, né? Também. Então, quem necessita, necessita de algo, de alguém, né? De alguma coisa. De quê? De médicos especialistas. Então, aqui também, eu não sei te dizer, né? Coloca-se no geral, nas placas, geralmente, né? Porque não coloca lá o dono da empresa, o dono do hospital, o hospital, sei lá, né? A gente não coloca. O governo pode ser qualquer um desses sujeitos aí. E aqui, ó, índice de determinação do sujeito, índice de determinação do sujeito, tá? Quando se é jovem e belo, e aí o verbo o aqui, a forma verbal é um verbo de ligação, a felicidade parece possível, tá? Mas como a gente falou aqui, raro, raro de acontecer no caso de verbo de ligação. Inclusive, até me passou. Tipo assim, a gente nem pensa nesses exemplos com verbo de ligação porque é uma coisa mais improvável, tá? Se um pronome substantivo indefinido desempenhar a função de sujeito da oração, é classificado como sujeito simples e não indeterminado. Então, se eu falo, alguém não pagou a rifa, porque, Dani, mas no sujeito indeterminado a gente não sabe quem é, não é? Mas não é uma questão puramente semântica, tá? É uma questão sintática. Então, aqui a gente tem um sujeito preenchido, né? A gente fala assim, alguém não pagou a rifa, né? Talvez eu até saiba quem é, mas queira deixar, né, ali meio, né, de tipo de surpresa para contar depois, ou fazer um suspensezinho. E eu pergunto,
Quem não pagou a rifa? Alguém. Entendeu? Então, eu tenho um sujeito preenchido aqui, tá? Eu tenho um sujeito. Então, é um substantivo, né? Perdão, é o pronome substantivo indefinido, ele está ocupando esse lugar de sujeito aí, e aí eu tenho o sujeito. E aí, como eu falei, no material não vai tratar muito dessa questão semântica, mas a gente indetermina sujeito, né? Geralmente por esses motivos pelos quais eu falei, que ou eu posso falar assim, não ligaram para você. Eu tô sabendo que ele ligou porque fui eu que atendi, mas eu quero fazer um suspense e falar assim, não ligaram para você. Então, sintaticamente, eu me determinei o sujeito. Posso colocar na terceira pessoa do plural, ligaram, né? Falaram de você lá no trabalho. Terceira, né? Eu coloco na terceira pessoa aí do plural, ou eu posso simplesmente colocar o índice de indeterminação do sujeito, como acontece com precisa-se, tá? Oração sem sujeito, né? Uma das coisas mais complicadas para a gente entender quando a gente está começando a estudar inglês é o fato de que a gente tem essas classificações diferentes na língua portuguesa, né? E aí chega lá no inglês, na linguagem, né? Formal, e o sujeito é preenchido o tempo todo. E no nosso caso, a gente tem sujeito desinencial, aí você tem sujeito indeterminado, aí você tem oração sem sujeito. E aí, para depois entender que no inglês, até numa frase, uma oração sem sujeito, que vai do português para o inglês, como no caso assim, está muito quente hoje, né? It's too hot today. Então, eu tenho que botar o it's aí na frente, porque eu tenho que ter esse sujeito preenchido, tá? Então, é uma dificuldade. Isso é bom, comparação é boa, porque, naturalmente, como é a nossa língua materna, a gente não para muito para pensar. Não tem sujeito nessa oração, mas não tem sujeito, tá? Então, o sujeito é classificado como inexistente ou oração sem sujeito, que é o termo mais utilizado mesmo, quando ela é constituída apenas do predicado, cujo verbo é impessoal. Então, o verbo é impessoal, eu não vou concordar, tá? Não vou concordar. Então, está muito quente hoje, a gente está tratando aqui de fenômeno da natureza. E aí eu não vou falar, né? Eu não vou preencher esse sujeito aqui. Então, como eu tinha dado o exemplo aqui do inglês, eu falo assim, it's too hot today. E aí, muitas vezes, o aprendiz de inglês, ele quer traduzir isso aqui, é simplesmente está. Porque esse sujeito aqui, esse it aqui, ele só ajuda a construir a oração. E pronto, tá? Então, está muito quente hoje, oração sem sujeito. Tudo isso aqui é o quê? Predicado, tá? Tudo isso aí é predicado. Então, classifica-se o sujeito como inexistente, nesse caso aí, né, a gente fala sujeito inexistente porque o que que acontece? Quando a gente fala oração sem sujeito, a gente não está classificando assim diretamente sujeito, né? Está falando que a oração não tem. Mas eu posso também ter essa nomenclatura, tá? Então, sujeito inexistente. E aí, nos seguintes casos, se os verbos ou as locuções verbais indicarem fenômenos da natureza. Então, choveu, fui pular direito, né? Choveu a noite toda, fazia muito frio, deve nevar, tá? Agora, tem que ter cuidado com o seguinte, quando se trata, por exemplo, de uma linguagem mais poética, de uma coisa assim mais livre, que eu falo assim, né? Choveram as minhas lágrimas, blá, blá, blá. As lágrimas choveram, né? É, chove chuva, né? Chove chuva, chuva chove. Então, entendeu? Aí tem uma outra pegada, ok? Mas nesses casos aqui, a gente está tratando realmente como um fenômeno da natureza. Choveu a noite toda, fazer muito frio naquelas montanhas, deve nevar muito durante a madrugada, tá? E aí, nesse sentido figurado, como eu falei, choveram vaias. Então, vaias choveram, vaias é o sujeito de choveram aqui, tá? Se o verbo haver for empregado no sentido de existir, o sujeito é inexistente. E aí eu falo o quê? Que isso aqui é impessoal,
tá? Ó, o verbo haver é um dos verbos que as pessoas têm mais dificuldade nessa questão de concordância. Porque o que acontece? As pessoas querem tornar o verbo pessoal, e ele é impessoal, tá? Ele é impessoal. Também não pode confundir haver, né? Haver aqui está com o sentido de existir, né? E aí eu coloco havia. Tem muitas pessoas aqui, mas isso aqui é impessoal, eu não concordo, eu não tenho, é sujeito inexistente, tá? E aí ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. O que que entra aqui? A concordância. Quando eu falo que os assuntos são altamente conectados, é isso. Por que que é complicado, às vezes, uma pessoa... vou fazer aqui um curso só de concordância. A pessoa não sabe muito sobre verbo. E aí ela quer assistir uma aula sobre concordância. Na aula de concordância, você não vai aprofundar verbo. Entendeu? Agora, se eu uso, no lugar de haver, eu uso existir, existir é pessoal e vai concordar em número com o sujeito. Então, havia muitas pessoas na fila, né? Se eu tivesse colocado havia aqui, existiam muitas pessoas na fila, tá? Aí eu vou concordar com o meu sujeito, ok? Nas locuções verbais, com o verbo haver, no sentido de existir, o verbo auxiliar, que é o verbo haver, né? Permanece pessoal. Então, deve haver muitas pessoas na fila. Continua sujeito inexistente, tá? Continua a terceira pessoa do singular, ok? Vou buscar só fazer isso aqui de uma forma mais fácil. Se a locução verbal for composta com o verbo existir, o verbo auxiliar flexiona-se. Então, vai seguir a mesma lógica, né, do verbo, a locução verbal vai seguir essa mesma lógica. Então, devem existir muitas pessoas, tá? Deve haver, vai continuar em pessoal por causa do verbo haver aí, ok? E, no caso de existir, continua, né, vai ter a concordância nesse caso aí da forma verbal aí, deve, tá? Se os verbos haver, fazer, ir, informar e tempo decorrido, aí, impessoal. É muito importante compreender essa questão da impessoalidade do verbo, porque se ele é impessoal, ele não concorda. Ele fica o quê? Terceira pessoa do singular, ok? Então, por isso que a gente fala há dias, né, que eu não haveja por aqui, faz 10 anos e não fazem 10 anos, tá? Porque minha família deixou a cidade, vai para 2 meses, porque aqui vai para 2 meses, a gente está falando de quê? Tempo decorrido. Aqui não está falando do verbo ir no seu sentido original, tá? Se os verbos estar, passar e ser forem empregados referindo-se ao tempo, também estava muito quente, passava da meia-noite, é hora de dormir, tá? Então, a gente está falando aqui tudo de verbos que são impessoais, tá? Impessoais. A oração também é sem sujeito quando o verbo ser indicar distância, data ou hora, tá? Então, a oração é sem sujeito. Por mais até que eu esteja ali concordando com a indicação numérica, tá? Porque o fato de eu concordar com a indicação numérica não quer dizer que o verbo seja pessoal. Quando eu falo que não é pessoal, é nesse sentido. Ele vai aqui mesmo a oração sem sujeito e eu não concordo. Perdão, não concordo, não. Não tem sujeito, o sujeito é inexistente. Mas a diferença aqui é que eu vou concordar com a indicação numérica da distância, da data ou da hora. Então, eu falo, isso aqui também é coisa para concurso, tá? São 10 horas. Aí as pessoas têm dificuldade com isso aqui na hora de marcar lá em concordância, né? Hoje é 1º de maio. Então, eu vou concordar com a indicação numérica. Mas qual é o sujeito aqui? Não tem. O sujeito é inexistente, tá? Inexistente. Ok? Inexistente. Sujeito é ação, perdão, sujeito e agente da oração na voz passiva. Então, como eu estava falando e continuo falando, né? Continuo falando.
toda hora aqui a gente tem conteúdo muito importante também para a concordância, tá? Muito importante. Então, sujeito e agente da oração na voz passiva, essa parte de voz passiva a gente estuda lá em voz do verbo, né? E eu já falei alguma coisa aqui sobre a partícula passivadora e tal, tal, tal. Então, o papel de agente, né, como aquele que pratica a ação verbal, só coincide com o sujeito gramatical quando o verbo está na voz ativa. O que que eu quero dizer? Se eu falo, os alunos realizaram os exames finais, quem realizou? Os alunos, sujeito a agente. Então, esse sujeito a agente aqui, na voz ativa, né, é aquele que pratica a ação, tá? E os exames finais realizaram o quê? Vão sempre fazendo essas perguntinhas, tá? Os exames finais. O meu objeto direto, tá? Não tem preposiçãozinha, e aí, como o objeto é direto, o meu verbo transitivo é direto também. Na voz passiva, o sujeito passa a ser paciente. Por quê? Os alunos realizaram os exames finais, então, os exames finais foram realizados pelos alunos. Eu não posso simplesmente chamar os exames finais de sujeito agente, porque não são os exames finais que estão praticando a ação. Quem praticou a ação? Os alunos. Então, a gente chama esse, né, o sujeito agente passa a ser um agente da passiva, né? O nosso objeto direto, os exames finais, passa a ser o nosso sujeito paciente, ok? E quando a gente pega o verbo, a gente transforma em uma locução verbal. E aí isso aqui eu falei tudo lá em voz do verbo, tá? E aí o nosso verbo auxiliar aqui, ele vai ficar no mesmo tempo, né? Tempo e modo aqui do nosso verbo transitivo direto. E o nosso verbo principal vai aqui para o particípio, tá? Então, os exames finais foram realizados. Se fossem os alunos realizarão os exames finais, seria os exames finais serão realizados pelos alunos, ok? É bem legal esse assunto. Gosto demais, gosto demais. Então, no caso da voz passiva, não fiz nada aqui, gente. No caso da voz passiva, né, o agente da passiva é responsável pela ação verbal na voz passiva, tá? Então, eu chamo o nosso objeto aqui de sujeito paciente e o agente da passiva é aquele responsável pela ação verbal, tá? Ok? A gente vai sempre fazer essas análisezinhas assim, né? Perceba aqui, ó, que aquele que é o praticante da ação verbal se torna agente da passiva, tá? Vamos seguir para o outro assunto, ok? Então, tipo de sujeito é bem assim, em comparação com o predicado, com tanto de coisa que a gente tem para falar, né? Não é assim um conteúdo enorme, não. Mas percebam que existem outros assuntos muito importantes que a gente tem que dominar bem para chegar nisso aqui, tá? E, embora em legislação a gente tenha uma pegada faz questão, né? Tem uns macetezinhos, uns negocinhos, grava não sei o que e tal, língua portuguesa não funciona dessa forma. Então, a gente pode até ter uma sorte de pegar uma prova em que a gente se dê bem e tal, se a gente não tiver um domínio bom de língua portuguesa. Mas eu sempre aposto na segurança maior. Então, estude bem língua portuguesa, porque a língua portuguesa é o diferencial nos concursos, quando cai, né? Porque eu já descobri que tem prova de IF que não tem língua portuguesa. Então é isso, gente. Bye, bye. See you.